Naquela noite, na região de Limoeiro, um temporal como nunca se viu caiu sobre a fazenda do Barbosa. Dentro da casa, a luz da lamparina tremia enquanto sua esposa rezava o terço, como fazia todas as noites. De repente, todas as luzes se apagaram. Um silêncio pesado tomou conta de tudo. E então, uma explosão. Quando os vizinhos chegaram no dia seguinte, encontraram apenas o caixão vazio e uma carta manchada de lágrimas sobre a mesa. O corpo do fazendeiro Barbosa tinha simplesmente desaparecido. O que aquele homem tinha feito 20 anos atrás que selou seu destino desta forma? A resposta estava naquela carta. E a verdade, meu amigo, é mais sombria do que qualquer temporal. Antes de desenterrarmos essa história que assombrou o interior, deixe seu like se você também acredita que existem coisas nesse sertão que a gente não explica. E se inscreva no canal Histórias Sertanejas, porque aqui a gente conta os causos que o tempo não apaga. Agora, vamos voltar 20 anos. Voltar para o tempo em que Barbosa era outro homem. O Barbosa foi por muito tempo o homem mais rico da região de Limoeiro. Tinha terra quanto a vista alcançava, boiada que parecia não ter fim, cavalos de raça que faziam inveja até nos grandes centros. Mas tinha um problema. Religião para ele era coisa de mulher e velho. Nunca entrou numa igreja, nunca fez uma reza. Dizia que tinha chegado onde estava com o suor do próprio rosto e que Deus não tinha nada a ver com isso. O que ele realmente amava era a emoção do jogo. As brigas de galo aos sábados, onde apostava fortunas num bico de sangue. As corridas de cavalo aos domingos, onde os milhões que possuía escorriam entre os dedos como areia fina. A esposa implorava de joelhos: Barbosa, pelo amor de Deus, você vai acabar com tudo que construímos. Mas ele não escutava, nunca escutou. E como a sorte é madrasta para os que brincam com ela, veio o dia em que perdeu tudo. Primeiro foram as joias da família. Depois, a boiada vendida a preço de banana. Por fim, até a fazenda teve que ir embora para garantir as despesas que não paravam de crescer. Em poucos meses, o homem que tinha tudo ficou sem nada. A grande casa virou um rancho humilde. Os empregados sumiram. E nas noites frias, ele sentava na varanda olhando para o nada, vendo sua grandeza virar pó nas mãos. Foi numa dessas noites, quando a tristeza pesava mais que qualquer carga, que o Barbosa chegou no fundo do poço. A esposa tinha dormido chorando mais uma vez. Ele ficou sozinho na varanda, com uma garrafa pela metade e o coração vazio. E ali, naquele momento de desespero completo, ele disse as palavras que nunca deveria ter dito: deste jeito eu me acabo. Entrego a alma para o diabo se eu sair desta pobreza. O que aconteceu a seguir, meu amigo, poucos acreditariam se não tivesse testemunha. Mas o Barbosa viu e nunca mais esqueceu. Um cavalo negro como a noite mais escura surgiu da estrada. Montado nele, um homem todo vestido de preto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Desceu do animal sem fazer barulho, se aproximou do Barbosa e disse com uma voz que parecia vir do fundo da terra: terás tudo o que quiseres, Barbosa. Riqueza, poder, respeito, tudo voltará a ser como antes. E até melhor, basta cumprires o que prometeste. O Barbosa, bêbado de desespero e raiva, nem pensou duas vezes. Estendeu a mão. O aperto foi gelado como a morte. E quando o relâmpago cortou o céu, o homem de preto já não estava mais lá. Só o cavalo negro sumindo na escuridão. No prazo de poucos meses, tudo mudou. Negócios que ele nem procurou começaram a cair no colo. Apostas que ele fazia sempre davam certo. Terras que tinha perdido voltaram para as mãos dele de formas inexplicáveis. Em menos de um ano, Barbosa era rico de novo. Mais rico do que nunca tinha sido. A esposa dele não sabia de nada. Nas orações que fazia todas as noites, ajoelhada diante do oratório, ela agradecia a Deus pela mudança.
agracia pela misericórdia, agradecia pelo milagre que tinha trazido o marido de volta da ruína. E o Barbosa? O Barbosa deixava ela agradecer. Ficava calado, com o peso da verdade entalado na garganta como um osso de peixe, porque ele sabia que nada daquilo vinha de onde ela pensava. Sabia que cada moeda de ouro, cada cabeça de gado, cada palmo de terra reconquistado tinha um preço que um dia seria cobrado. 20 anos se passaram assim. 20 anos de prosperidade construída sobre areia movediça. 20 anos em que ele enriquecia por fora, mas definhava por dentro. Porque o peso de um segredo desses, meu amigo, é maior que qualquer riqueza. Ele pensava nisso nas noites insones, quando ouvia a esposa rezar no quarto ao lado. Pensava quando via a fé dela, tão pura, tão genuína. E uma parte dele, lá no fundo, queria gritar a verdade. Queria contar. Queria que ela o salvasse com aquelas orações que ele nunca tinha valorizado. Mas o orgulho é uma prisão. E ele já tinha escolhido a chave. Se essa história está te arrepiando, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz causos do Brasil profundo que merecem ser lembrados. Agora vamos ao desfecho dessa tragédia. O 20º ano acabou numa quinta-feira de novembro. O Barbosa sabia. Tinha contado cada dia daqueles 20 anos. Cada amanhecer era uma conta que corria para trás, chegando mais perto do zero. Naquela noite, um temporal começou a se formar no horizonte. Nuvens negras como carvão tomaram o céu. O Barbosa estava mais quieto que o normal. A esposa notou, mas pensou que era cansaço. Ela preparou o terço dela, acendeu as lamparinas, começou a rezar como fazia todas as noites. O Barbosa sentou numa cadeira perto dela. Pela primeira vez em 20 anos, quis rezar também, mas as palavras não saíam. Tinha esquecido como se fazia, ou talvez já fosse tarde demais. O temporal se aproximava. A esposa rezava mais alto, como se quisesse cobrir o som dos trovões. E então, no meio de uma Ave Maria, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. Um silêncio pesado, morto, tomou conta da casa. Nem o vento se ouvia mais. E então veio a explosão. Um estrondo que fez a terra tremer. Um clarão vermelho que iluminou tudo por um segundo. E o cheiro de enxofre e coisa queimada que ficou no ar. Quando a esposa conseguiu acender uma vela com mãos tremendo, o Barbosa não estava mais ali. A cadeira onde ele sentava estava vazia. O caixão que tinham mandado fazer na semana anterior, porque ele disse que pressentiu que ia morrer logo, estava ali na sala, mas vazio também. O corpo tinha simplesmente desaparecido. Foi quando ela viu a carta sobre a mesa. Papel amarelado, letra trêmula, manchado do que parecia ser lágrimas. Com mãos tremendo, ela abriu e leu as palavras que o marido tinha deixado para ela. A confissão que ele nunca teve coragem de fazer em vida. Mulher querida, se você está lendo isso, é porque chegou minha hora. 20 anos atrás, quando perdemos tudo, fiz algo que nunca tive coragem de contar. Na minha arrogância e desespero, entreguei minha alma ao diabo, em troca da riqueza que desfrutamos desde então. Foi o diabo quem me deu essa fortuna maldita, não Deus como você sempre acreditou. Todos esses anos, enquanto você agradecia ao céu, eu sabia que estava caminhando para o inferno. Quis te contar 1000 vezes, quis que suas orações me salvassem, mas o orgulho e a vergonha me impediram. Minha sina eu cumprirei, porque jamais escutei suas palavras benditas. Perdão, eu não mereço, mas peço mesmo assim, que Deus tenha da sua alma a misericórdia que eu não terei da minha. Barbosa. Dizem que a viúva do Barbosa nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Vendeu tudo o que tinham, doou o dinheiro para os pobres e passou o resto da vida rezando pela alma do marido. Rezando para que, de alguma forma, a misericórdia divina alcançasse até mesmo quem tinha escolhido o caminho das trevas. A história do fazendeiro Barbosa ficou famosa na região de Limoeiro. Virou lenda, virou aviso,
porque ela nos ensina algo que o sertão sempre soube. Não existe atalho sem preço, não existe riqueza que valha a alma, e não existe poder nesse mundo que supere a força de uma fé verdadeira. O Barbosa aprendeu isso tarde demais, e quando o diabo veio cobrar, não havia mais salvação. Essa é a história do fazendeiro Barbosa, um dos causos mais arrepiantes do Brasil profundo. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal Histórias Sertanejas e me conta nos comentários. Você conhece alguma história parecida na sua região? Até o próximo causo, meu amigo. E lembre-se, nem tudo que reluz é ouro, e nem toda riqueza vale a paz da alma.